Queria que estivesse chovendo no dia de nossa viagem, mas não estava. Pelo contrário, era uma bela, ensolarada manhã de terça-feira. Sol radiante, poucas nuvens no céu, barulho dos pássaros e, para coroar o cenário primaveril, um campo de alfazemas em flor do lado esquerdo da van, por quilômetros ao longo do caminho. Não imaginava cenário mais inadequado que aquele. A viagem seguia agradável. Meus companheiros de sala descontraídos, conversando sobre banalidades, bastante animados. Nossos professores participando das conversas. Um deles até fazendo piadinhas sobre nosso destino e o que encontraríamos quando chegássemos nele. Foi um choque de realidade que me lembrava o que estávamos indo fazer lá. Tratava-se de um presídio próximo a uma cidade do interior, em algum lugar nos limites entre o estado de São Paulo e Paraná. Éramos todos estudantes de psicologia e aspirávamos carreira no funcionalismo público, trabalhando com a polícia. Estávamos nos especializando em psicologia anomalística e criminal. Teríamos nosso primeiro contato direto com os objetos de nosso campo de estudo, criminosos e psicopatas. E era nesse presídio onde alguns deles estavam encarcerados. Era filha de pai e mãe policiais. Nada mais natural que seguir seus passos depois de toda a infância e adolescência sob a criação num lar desse tipo. Os exemplos de boa conduta e honestidade em casa moldaram meu caráter e buscava, então, trilhar na vida o mesmo caminho que me fora ensinado. Depois de algumas horas de viagem, finalmente alcançávamos nosso destino por volta do meio da tarde daquele dia. Fomos recebidos e acomodados pelo diretor do local, um senhor de idade avançada e simpático. Orientou que seguíssemos para uma sala especialmente preparada para nós. Faríamos um lanche e, na sequência, assistiríamos uma palestra ministrada pela doutora Ana Barbosa, psicóloga e renomada autora de livros sobre criminalística. Depois seguiríamos para as entrevistas com os detentos. O presídio ficava alguns quilômetros afastado da cidade mais próxima. Diferente da maioria esmagadora das unidades no sistema carcerário do país, tratava-se de um lugar organizado, estruturado, muito bem vigiado e longe de estar em sua lotação máxima. Ao que nos parecia, todos os seus funcionários eram treinados e devidamente capacitados para as funções que exerciam. Os presos se destacavam da massa carcerária comum. Aquele complexo abrigava alguns dos indivíduos mais perigosos do estado e de outras regiões. Um lugar, ao mesmo tempo, interessante e assustador. Após o lanche, seguimos para a palestra. Doutora Ana, como já se esperava, teceu-nos um panorama abrangente e bastante revelador da situação dos indivíduos com quem, em breve, conversaríamos. Fomos atualizados com os mais recentes dados a respeito da ação dos sociopatas, psicopatas e outros infratores do tipo no território nacional. Obtivemos valiosas informações sobre sua ação, procedimentos e reconhecimento dos padrões adotados por eles. Foram citados exemplos de alguns dos maiores criminosos da história do país: Bandido da Luz Vermelha, o Maníaco do Parque, Chico Picadinho, Pedrinho Matador, entre outros.
Enfim chegara a hora das entrevistas. Um grande pátio interno fora preparado e os detentos já se encontravam nele, esperando por nós. Fomos informados de que nem todos podiam, ou concordaram, tomar parte no procedimento. Aqueles que participassem, entretanto, receberiam algum tipo de benefício. Redução da pena, favorecimentos internos, entre outras coisas. Dentro do pátio haviam várias mesas com cadeiras e os detentos estavam distribuídos entre elas. Não houvera nenhum tipo de seleção. Parte do procedimento determinava que deveríamos, nós mesmos, abordar aqueles que escolhêssemos. Foi nesse momento, correndo os olhos por aqueles homens espalhados no grande salão, que não encontrei, fui encontrada pelo meu relator. Cruzamos nossos olhares por um segundo e no momento seguinte fazia sinal para que me aproximasse. Fui até ele. Estava sentado numa das mesas laterais, encostadas na parede da sala. Nos apresentamos. Acomodada na cadeira, folheei a apostila que trazia comigo contendo os dados e um breve resumo de todos os presos participantes. Meu relator era um dos primeiros da lista. Desde o início, a conversa dava sinais de que não seria algo previsível, a começar pelo comportamento de meu entrevistado. Culto, educado, agradável, nada diferente da maioria de sua estirpe, claro. Sempre interessantes e sedutores, do contrário, não conseguiriam atrair suas vítimas com a facilidade com que o faziam. Mas, ainda assim, esse era diferente. Iniciei a conversa perguntando sobre as circunstâncias nas quais havia sido preso. Respondeu que não fora a polícia que o fizera. Não, era muito inteligente e vinha dando trabalho para as autoridades. Seu azar foi cair nas mãos de um justiceiro misterioso que agia em São Paulo. Famoso, inclusive, entre um grande número de pessoas. O dito Cavaleiro da Noite Negra, como pomposamente era conhecido na capital do estado. Aquilo foi inesperado para mim. Havia escutado histórias sobre vigilantismo em cidades aqui e acolá, mas não acreditava efetivamente que tais indivíduos existissem. Estava enganada. Seguimos então nossa entrevista. Comecei com perguntas simples sobre infância, família e criação. Solícito, respondia com boa vontade e riqueza de detalhes. Até esse ponto as coisas pareciam estar em ordem. Nenhum trauma infantil ou coisa parecida. Seus primeiros anos de vida foram tranquilos. Entramos em seu período adolescente. Nada de fora do comum nos primeiros anos. A anormalidade desenvolveu-se no início da vida adulta. Segundo o meu entrevistado, uma curiosidade mórbida pela morte e o sofrimento alheio surgiu sem causa aparente. Lia muita coisa sobre o assunto, assistia vídeos e filmagens de acidentes, assassinatos e coisas do tipo na internet. Sentimentos de fragilidade e impermanência da vida eram constantes. Depois de algum tempo, o processo evoluiu para a certeza de que a existência, de alguns ao menos, não valia a pena. A partir de então passava horas imaginando formas de agir sem ser pego ou levantar suspeitas. Nessa época costumava seguir pessoas por algum tempo. Estudava seus hábitos,
Aprendia sobre elas através de fáceis pesquisas em redes sociais. Começou a invadir casas, primeiro com seus moradores fora, depois com eles dentro delas. Nunca foi apanhado nesses atos, sequer percebido. Poucos anos passaram até tomar coragem e realizar o primeiro delito. Daí em diante, os relatos das atrocidades cometidas escalaram de tal forma que beirava o insuportável continuar ouvindo tais descrições. Aquela criatura era desprovida de qualquer traço de compaixão. Sequer enxergava o próximo como um indivíduo dotado de sentimentos e consciência. Não se importava com ninguém senão consigo mesmo. O semelhante era apenas um meio para se chegar no fim. E nesse momento percebi com o que estava lidando de fato. Não se tratava de um criminoso comum, com algum distúrbio psicológico que o forçava a matar. Ele nunca havia tirado uma vida com as próprias mãos. Pessoas haviam morrido por sua causa, era verdade. Mas isso acontecera como consequência de suas ações nefastas sobre as vidas dos pobres infelizes. Depois de ter tudo o que mais amava predado e destruído pelas maquinações de meu relator, algumas de suas vítimas não tiveram forças para seguir em frente e acabaram com a própria vida. Isso não fazia diferença para ele. Terminado o serviço como alvo, partia para a caça do próximo sem olhar para trás. E assim moveu-se pela sociedade, por anos, seduzindo, encantando, fazendo parte do mundo particular alheio com dois únicos objetivos: proveito e satisfação. Enriqueceu, obteve poder e influência, à custa dos tolos que cederam ao seu charme e lhe deram tudo o que tinham. Aquele homem, meu relator, era um monstro tão hediondo quanto seus outros companheiros de cárcere. Merecia estar entre eles. O que nos levou a outro aspecto de sua situação. Ainda corriam os processos que sofria e seus advogados alegavam que não poderia estar numa prisão reservada aos maiores psicopatas do país. Buscavam abrandar sua pena, alegando tratar-se de crimes concernentes à falsidade ideológica, estelionato e coisas do gênero, aqueles cometidos por ele. Foi preciso um esforço conjunto da polícia e dos advogados de algumas das vítimas para submeter o criminoso a rigorosos testes psicológicos que comprovaram o gravíssimo distúrbio sociopático que sofria. Segundo palavras dele próprio, todo o esquema executado por meses pelo justiceiro, que resultou em sua captura, teve peso crucial em seu envio para o presídio onde se encontrava agora, e de onde, tudo dando certo, jamais sairia para destruir vidas novamente. Nesse ponto tinha ouvido o suficiente para passar por uma das maiores transformações de minha vida. Entendi que as coisas não eram o preto no branco como imaginava até então. Existiam tons de cinza e eram neles que indivíduos como aquele homem transitavam. E ali causavam tanto estrago quanto os sádicos dementes que estudei por anos. Dependendo do caso, a destruição inicial se convertia num suplício duradouro que acompanhava a vítima ano após ano, tornando sua vida insuportável.
era quando algumas delas desistiam, tudo causado pelas ações de gente como meu relator. O mais preocupante é que o estudo desse tipo de psicopatia ainda engatinhava na época. Indivíduos como aquele faziam o que bem entendiam, sem risco de sofrer punições severas. Um ou outro terminava preso apenas depois de anos e de exceder todos os limites, terminando com a morte de uma ou mais vítimas, como era o caso que tinha diante de mim naquele dia. Saí daquele lugar transformada, decidida a empenhar meus esforços em afastar tantos quantos daqueles monstros conseguisse das pessoas de bem e dos inocentes. Não podiam ser, psicologicamente pelo menos, considerados seres humanos. Desprovidos de sentimentos, remorso e consciência, tinham de ser extirpados da coletividade o quanto antes. Entendi que esse era meu papel dali em diante. Foi o motivo de estar lá, naquele dia, com aquele homem. Hoje minha luta não é fácil, nem um pouco. A situação quase nada evoluiu e ainda vivemos num sistema que acaba, mesmo sem querer, favorecendo esse tipo de gente. De uma forma ou de outra, as pessoas são e serão sempre arrebatadas por sua beleza, charme e eloquência. Continuarão sendo presas fáceis, principalmente num lugar onde os valores são tão deturpados e invertidos como nesta nação. Aqui é terreno fértil para que esses seres abomináveis prosperem. Mas tem de haver um equilíbrio, e a existência dessas criaturas gerou o desenvolvimento de um outro tipo de perfil psicológico. Uma casta imune à manipulação dos sociopatas e que, com pouco tempo de observação, tem condições de identificá-los em meios mentalmente sadios. Sou esse tipo de pessoa. Na maior parte do tempo faço o que posso para colocar esses criminosos atrás das grades, dentro da lei. Mas nem sempre isso é possível. É quando eu e os outros iguais a mim, sim, existem muitos de nós e não foi difícil nos organizarmos. Passamos a agir à margem das autoridades instituídas. Não é o adequado, sabemos, mas precisa ser feito. Deve haver um equilíbrio.